Fala, galerinha do sexto ano. Boa tarde a todos. Galerinha do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Bom, vamos fazer algumas considerações aqui sobre o nosso trabalho. Recebi bastante mensagem aqui que vocês estão um pouco perdidos. Então, seguem algumas considerações. Primeiro, vocês precisam entrar na aula, né? Não tem como vocês saberem do trabalho de ouvir dizer e não frequentar a aula. Então, a dúvida de vocês já parte desse princípio, de vocês não estarem na aula. Bom, dúvida 2, os grupos. O grupo 1 ficou com o tema trabalho infantil. O que que eu quero saber? Primeiro eu vou falar os grupos, depois eu vou falar o tema e vou fazer as considerações. Então, o grupo 1 ficou com trabalho infantil. O grupo 2, desigualdades sociais. O grupo 3, diversidades culturais. O 4, transformações no modo de vida. O grupo 5, empatia. E o grupo 6, cidadania. Dentro de cada grupo, tem a quantidade de alunos que já foi passada em aula. O grupo 1, trabalho infantil. O que eu quero que vocês realizem a consideração? O que é trabalho infantil, primeiramente? Será que trabalho infantil é só aquela criança que vende bala no semáforo, só aquela criança que ajuda o pai catando latinha, que olha o irmão para a mãe trabalhar? Será que é trabalho infantil? Bom, será que aquela criança que participa do filme Homem-Aranha 2, por exemplo, ele é considerado trabalho infantil ou não? Será que ele está lá por diversão, é gostoso, tá? O que nós entendemos por trabalho infantil, primeiramente? Trabalho infantil é aquele que a criança tem que sair da sua zona de conforto ali, né? Que tem acesso à educação, a lazer, à saúde, a pai e a mãe em casa, ou uma pessoa que cuide, que saia dessa situação de ser criança para ter que trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Então, o trabalho infantil não necessariamente é aquele trabalho que a criança vai na roça, por exemplo, e corta mandioca, tá? Hoje em dia, o trabalho infantil está muito contemporâneo, está muito moderno. Então, eu tenho a criança que ajuda o pai todo dia num comércio. E o pai não deixa essa criança estudar, porque precisa trabalhar. Isso a gente é considerado trabalho infantil. Aí vocês vão me falar, mas eu ajudo minha mãe em casa. Pessoal, uma coisa é trabalho infantil, outra coisa é trabalho doméstico. Toda criança, toda pessoa que reside dentro de uma casa, de uma moradia, ela precisa compartilhar os cuidados com aquela moradia. Ou seja, se eu moro numa casa que eu sujo, que eu como, eu preciso ajudar a limpar. Então, tirar um lixo, dobrar uma coberta, arrumar uma cama, passar uma vassoura no quintal, molhar as plantas. Isso é serviço doméstico, ele não é caracterizado trabalho infantil, a não ser que a criança saia da sua casa para trabalhar em outra casa enquanto criança e receba por isso. Aí sim, é caracterizado trabalho infantil doméstico, tá? Antigamente, quando não existia lei trabalhista, pegava muita menininha nova, de 12, 13, 14 anos, e colocava para trabalhar em casa. E essa criança tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa. Era trabalho infantil, sim, tá? Mas uma vez que você resida na casa, não é trabalho infantil. É uma colaboração. Trabalho infantil é aquele que a criança ela é impedida, cerceada dos seus direitos de educação, de convivência, de saúde, de passeios, de lazer, de viver ou ser criança, de brincar, para poder ter que trabalhar. Aí sim é considerado trabalho infantil. Desigualdades sociais. Desigualdades sociais, eu não quero que vocês abordem quem é pobre e quem é rico, tá? Eu quero que vocês façam uma pesquisa ampla, na qual vocês pesquisem por que existe a desigualdade social.
A desigualdade social, ela é uma coisa que sempre está na família. Por exemplo, para vocês entenderem melhor. Eu tive um avô que morava numa casinha de fundo. Então, minha mãe morava nessa casinha de fundo. Então, se eu não mudar e não pensar que eu tenho que estudar, trabalhar para comprar minha casa, comprar um apartamento, eu vou morar nessa casinha de fundo, entende? Muitas vezes a desigualdade social, ela é uma coisa que ela vem ultrapassando gerações. Então, ela sai do avô, que vem para o pai, que vai para o filho. E se você não quebrar esse ciclo, né, naturalmente ela vai para o filho do filho. Tem a falta de oportunidade, falta de acesso à educação, falta de acesso às fases da vida no qual essa pessoa ela teria o direito a estudar, a trabalhar, ela precisa cortar etapas e já ir trabalhar logo, porque a casa precisa de ajuda. Desigualdade social vem de a família que tem muitos filhos e não consegue, acaba não conseguindo manter nenhum corretamente na forma de direitos iguais, tá? Com condições iguais para todos. A desigualdade social ela ocorre sempre na população menos favorecida. Então, é aquela pessoa que ela já tem uma condição de dificuldade, que, na verdade, quando fica desempregada, na verdade, quando acontece alguma situação financeira em casa, de uma pessoa para de trabalhar, já impacta na casa. Então, a casa não consegue sustentar. E tem a desigualdade social, que tem o rico e tem o pobre. Tem uma visão de um apartamento maravilhoso na beira da praia, e do outro lado, um morro de favela que é para frente para a praia também, tá? Mas geralmente a desigualdade social ela ocorre na classe menos favorecida que não teve oportunidade, acesso à educação, acesso ao esporte, a lazer, aos direitos normais. E isso já veio de gerações. Então a família já tem um histórico que ela sempre houve uma desigualdade social na família. Então ela sempre foi pobre, muito pobre, ou ela sempre foi de uma classe social menos favorecida, sem ter muito acesso. E essa pessoa, ela não buscou estudar, trabalhar, se especializar, fazer um curso técnico, para que saísse dessa situação. A desigualdade social, você não sai dela se você não tiver um esforço, se você não tiver um olhar voltado no sentido de que, tudo isso que eu passei, eu não quero passar mais, eu não quero que meu filho passe, então eu vou mudar toda essa trajetória. Então, a partir de hoje eu vou me esforçar muito, vou estudar muito, não vou ter filho antes do tempo, não vou trabalhar, não vou casar antes do tempo, justamente para que dê o tempo do ciclo de formação do ensino médio, formação técnica, para que através do estudo você consiga abrir novas possibilidades. Várias vezes a gente vê aí na televisão casos isolados, mas nós vemos de pessoas com condição assim muito difícil mesmo, financeiramente, mas conseguiram passar numa faculdade, ainda no exterior. O primeiro de várias gerações que conseguiu fazer isso, mas foi o primeiro. Então, essa pessoa ela rompeu um ciclo de desigualdade e falou: não, eu vou ser diferente, eu vou tentar ser diferente. Por que que o estudo é importante? Ele gera novas oportunidades de vida para vocês. Vocês conseguem trabalho melhor, emprego melhor, um estudo melhor, uma faculdade diferente, um curso técnico que vai vir empregar vocês. Então, quando a gente fala em desigualdade social, não é só financeiramente falando, é culturalmente falando também. Porque a criança, o adolescente ou o ser humano que não tem acesso à educação e cultura, ele vai ter uma desigualdade social, porque ele não vai ter o que conversar, como se expressar, não vai ter ferramentas de comunicação no ambiente que ele está, tá? O tema 3, que é diversidades culturais, nós vamos pesquisar tudo que é diferente, tá? Por exemplo,
Cultura. Partimos desse princípio. O que é cultura? Cultura é todo meio de entretenimento, esporte, lazer, música, dança, tá? Então, o que são as diversidades? As diferentes formas que tem de cultura e o que uma é diferente da outra, tá? Grupo 4, transformação no modo de vida. O que nós vamos ver? O que mudou na nossa vida? Não só com a pandemia, mas na época dos nossos pais, na época dos nossos tios. O que mudou para a nossa época? Para nossa época? O que transformou? Você mora no mesmo bairro, tem o mesmo comércio, mudou ruas, melhorou avenidas. Antigamente tinha-se internet, hoje tem. Qual que era a ferramenta que o pai e a mãe, por exemplo, se comunicava com outra pessoa? No meu tempo era carta, depois passou para telefone, e aí depois eu adulta já passou para a internet. Mas com certeza na época do pai de vocês não era. Então eu quero que vocês pesquisem isso. As transformações que vieram ocorrendo no passar dos anos no modo de vida da população. Então, a população comia mais comida caseira, menos industrializada. Se tinha mais contato com a família, era mais difícil, mas se tinha mais contato. Hoje se tem menos. Antigamente se reunia a família, hoje em dia não se reúne. Então, vocês vão pesquisar quais foram as mudanças, tá? Pelo menos 10 anos de diferença. 10 anos anteriores, 10 anos atuais. O grupo 5 vai trabalhar com a empatia. Primeiro, vocês vão pesquisar o que é empatia. Em segundo, para que eu tenha empatia, como que eu posso ter empatia do meu próximo e o próximo de mim? Quais são as formas que geram a empatia? E o grupo 6, cidadania. O que é considerado cidadão? Os direitos de um cidadão? Se tem legislação que aponte. Aí no trabalho infantil também, gente, tem a legislação, na verdade o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá vocês encontram várias informações, desde os direitos básicos, né, que primeiro inicia a vida, depois saúde, lazer, educação, família, são os direitos da criança, e os deveres também, porque ali tem, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar uma pesquisa. Em cada aula, vocês vão entrar comigo ao vivo e vão me contar um pouco do que vocês pesquisaram, cada grupo. E dentro dessa pesquisa de vocês, naturalmente, vão surgindo novas dúvidas. E conforme for surgindo essas novas dúvidas, nós vamos reavaliar essa pesquisa e refazer a pesquisa nas dúvidas que surgiram. Nós precisamos finalizar essa pesquisa no máximo até 5 de junho, para que daí, após a realizada essa pesquisa, nós vamos elaborar a construção de um trabalho que vai ser primeiramente escrito, abordando os principais pontos aí que a gente precisa saber sobre o tema. Em segundo momento, nós vamos realizar uma apresentação no meio de junho, lá para o dia 15. O que seria essa apresentação? Ou vocês podem gravar, tá? Essa apresentação a gente vai postando, ou vocês, na aula ao vivo, a gente abre o Meet e nós vamos conversando entre nós. Nesse primeiro momento, como nós estamos ainda em maio, eu não tenho a informação se nós vamos voltar presenciais ou não. Se retornarmos presenciais, aí nós apresentamos aqui, tá? Numa feira que nós vamos ter. Se nós não retornarmos presenciais, aí nós faremos via internet mesmo, pelo Zoom ou pelo Meet, essa apresentação. Mas eu gostaria que todos participassem, todos fizessem. E principalmente que todos frequentassem a aula, né? Entra 3, fica 30 em casa.
que não respondem à aula. E aí depois ficam mandando várias mensagens no celular: professor, eu não sei fazer, ai, eu não entendi, ai, como é que eu faço mesmo? Ai, qual grupo que eu sou? Gente, é uma questão de bom senso. Vocês anotem a dúvida de vocês, anotem o que vocês precisam esclarecer e nas nossas aulas vocês entrem para esclarecer. Não adianta depois vocês ficarem me mandando várias mensagens se no momento da aula vocês não vêm, estão fazendo outra coisa, tá? Então vocês precisam lembrar que a aula é para ser assistida, que é já para esclarecer dúvida e para que nós possamos construir o trabalho. Bom, então nós temos o grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, quem está dentro de cada grupo, vocês precisam vir para a aula para saber, porque esse trabalho está valendo a nota do segundo bimestre e a frequência. Quem não fizer, infelizmente, vai ficar sem nota. Estou disponível em todas as aulas para a gente esclarecer. Estou gravando o vídeo, tem um canal no YouTube para postar para vocês, para que vocês fiquem aí de uma forma mais fácil orientados. Então, por exemplo, eu não consigo entrar na aula, mas eu gravo o vídeo, mando para vocês lá no canal no YouTube. Cliquem lá, nos ativar notificações, para sempre que eu postar, chegar notificação de vídeo novo. Clica lá em joinha para eu saber quem é o aluno e coloquem sempre para mim. Outra coisa que vocês fazem. Pro, eu não sei fazer o trabalho. É a Larissa. Mas, gente, de que turma? De que ano? Uma vez que eu tenho aqui 12 turmas, eu não tenho como saber quem que é quem é o aluno. Então, a primeira coisa, oi, Pro, eu sou a Ana do 6º ano, eu sou o Douglas do 7º ano, para eu saber a referência. Se tiver mais do que uma Ana, Ana Maria dos Santos. Então, eu sou a Ana Santos, né? Eu sou a Ana Ferraz. Eu preciso saber quem são os alunos e principalmente quem está participando, tá bom? Espero que tenha contribuído aí com vocês. Até nossa próxima aula.